18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas, 1 minuto em Manaus. Vamos juntos com você até às 7 da noite. A partir de agora, mais uma edição do programa 18 horas aqui no Melhor Mix do Brasil. Não é isso, Karime Leão? Exatamente, Carlão. Muito boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Obrigada pela sua companhia. Você sintonizado aqui em 100,7. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. Vamos aos destaques do programa 18 horas desta quarta-feira. Aumento da criminalidade no Amazonas. Igreja Católica é o novo alvo dos bandidos. E deputado convoca o secretário estadual de Segurança, o general Carlos Mansur, para explicar a crise no setor. Polícia Civil do Amazonas cobra de Wilson Lima o pagamento de direitos trabalhistas. E a cobrança foi feita nesta quarta-feira durante carreata promovida por investigadores e escrivães da Polícia Civil do Estado. 6:02, boa noite. Começando mais uma edição do programa 18 horas, os destaques do dia, as notícias, a informação para você até às 7 da noite aqui no Melhor Mix do Brasil. Mais uma edição do programa 18 horas. 18 horas. Olha, começamos o programa de hoje batendo aí, né, na mesma tecla. A crise na segurança pública do Amazonas. Insistimos nesse assunto que é de extrema importância. Os registros de crimes só aumentam e os números oficiais comprovam. Nos primeiros 4 meses do ano foram 462 ocorrências, 67 a mais do que o registrado no mesmo período do ano passado, Karime. Carlão, e lembrando que a gente encerrou 2021 como o único estado do Brasil que teve alta de crimes. Os números também são oficiais. A Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas, que registrou aumento de 54% no número de crimes violentos entre os anos de 2020 e 2021. Karime, isso é resultado de uma gestão fraca, sem compromisso com a população. Imagina o Amazonas, foi o único estado do país a registrar alta de crimes, justamente no período da pandemia. A gestão de Wilson Lima simplesmente deixou de investir em segurança pública, deixou a criminalidade dominar o estado e fazer a população refém e com medo, né? Amedrontada, Karime. Estamos todos, né, Carlão? Vamos aos números novamente. No ano passado, o investimento da Secretaria de Segurança Pública em Informação e Inteligência foi de apenas R$102 mil. Eu falei apenas porque a gente pode comparar aí com o que foi gasto com publicidade e propaganda. Sabe o valor total? R$8 milhões para publicidade e propaganda, o que chega a ser inacreditável, né? Karime, justamente para esclarecer os motivos desta crise na segurança pública do Amazonas, o deputado estadual Dermilson Chagas solicitou a convocação do secretário de Segurança Pública do estado, que é o general Carlos Mansur. Os detalhes vamos conferir agora na reportagem de Nathalie Moraes. Mesmo com a criação de um gabinete de crise, a criminalidade segue avançando no Amazonas. Crimes bárbaros vêm sendo registrados diariamente em plena luz do dia, deixando a população amazonense refém do medo. Esse é um dos motivos nos quais o deputado Dermilson Chagas vem solicitando o comparecimento do secretário estadual de Segurança Pública, o general Carlos Mansur, à Assembleia Legislativa para que explique aos parlamentares e também à sociedade amazonense o motivo de tanta violência, fazendo com que o estado figure entre os piores índices de criminalidade do país. O parlamentar explicou que a situação da segurança pública está sem controle e lembrou que no mês de fevereiro deste ano, o Amazonas foi considerado o estado mais violento do Brasil, de acordo com um levantamento realizado pelo monitor da violência do portal G1. O levantamento apontou, entre outros pontos graves, que o estado do Amazonas registrou um aumento de 54% no número de crimes violentos entre os anos de 2020 e 2021. Os dados estatísticos foram obtidos em órgãos estaduais de segurança pública e também em instituições nacionais de pesquisa sobre a violência. O secretário de Segurança tem que vir à Assembleia para dar uma satisfação. O estado do Amazonas está violento. Estamos vendo os corpos quartejados, roubos, furtos, sequestros. E não estamos vendo a ação da segurança pública como um todo. A polícia militar praticamente saiu das ruas por uma questão estratégica do próprio comandante. A
Polícia Civil não tem contingente suficiente para poder fazer o seu trabalho. E aí queremos saber qual é a desculpa que o secretário tem em relação a essas falhas. O que ele tem para propor, qual é o projeto, qual é o programa para poder melhorar a vida das pessoas, que está insuportável. A população está apavorada, assustada. O direito de vir está comprometido. Então, a vinda dele aqui é para a gente debater segurança pública. Dermilson Chagas enfatizou, com base em documentos do Portal da Transparência do Governo do Estado, que o governador Wilson Lima deixou de investir em segurança pública e deixou a criminalidade dominar o Estado e fazer a população refém do medo. O parlamentar disse que no ano de 2021, os investimentos da Secretaria de Segurança Pública em informação e inteligência foi de apenas R$102 mil. Enquanto isso, o órgão gastou mais de 8 milhões com publicidade e propaganda de suas atividades. Na gestão de Wilson Lima, em várias ocasiões, esse trabalho era conduzido pelas equipes da Secretaria de Segurança Pública e a Polícia Militar, e também a Secretaria de Administração Penitenciária falharam, abrindo campo para ataques de facções, rebeliões em presídios e um aumento na pirataria dos rios do Amazonas, assim como outras atividades criminosas. Em 27 de maio de 2019, aconteceram rebeliões em presídios aqui do estado que deixaram um saldo de mais de 50 detentos mortos. No ano passado, registramos uma onda de ataques de facções criminosas em Manaus e também em municípios da região metropolitana. O deputado estadual Dermilson Chagas ressaltou que esses ataques sucessivos aconteceram pela falta de estrutura das companhias interativas comunitárias, que estão principalmente com uma falta de efetivo e também de viaturas. O parlamentar denunciou na tribuna da Assembleia Legislativa o comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Vinícius Oliveira, e o acusou de fazer fake news porque o deputado divulgou que os militares de várias patentes estariam informando sobre o desmonte da estrutura das SICONs. O deputado Dermilson Chagas afirmou que o governo do Amazonas possui hoje um saldo de mais de 13,4 bilhões referente à arrecadação tributária no período entre 2019 a 2021. O parlamentar explicou que as receitas previstas desse triênio eram de 54,9 bilhões e que a arrecadação superou essa expectativa, gerando mais de 68,4 bilhões para os cofres públicos do estado. No ano de 2022, o governo do Amazonas já arrecadou de janeiro a abril mais de 9,7 bilhões, enquanto no mesmo período do ano passado foram arrecadados 2,3 bilhões de reais. Enquanto o estado vem batendo recordes de arrecadação, a população amazonense segue entregue à violência. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. O fato é que a população precisa de segurança, e segurança não se faz sem investimento, isso é básico. Como sempre falamos aqui, um governo rico que bate recordes de arrecadação, a gente acompanhou na reportagem da Nathalie Moraes, tem a obrigação de dar o básico para a população. Eu falo obrigação sim, tá? É obrigação, não é favor nenhum não, tá? E o básico inclui educação, saúde e segurança, mas nenhuma dessas áreas recebe o investimento que necessita, precisa, que merece dessa gestão. Karime, chega a ser vergonhosa essa gestão aí quando o assunto é segurança, ok? Falamos ontem aqui sobre o arrastão na Escola Estadual João de Souza Lima, conversando aí com o professor Jamilson Maia. Ele disse pra gente ontem que roubos estão sendo frequentes nas escolas. E o fato é que vivemos aí numa crise, né, na segurança pública, com a criminalidade atingindo aí vários lugares, várias regiões, inclusive no interior do estado aí, e a criminalidade está agindo impunemente, Karime. Pois é, Carlão, a gente tem aí assalto nas unidades de saúde, nas escolas, e agora nem as igrejas escapam das ações dos criminosos, gente. Na última semana, uma igreja católica do São Raimundo foi invadida durante a madrugada, e o prejuízo, R$15 mil, Carlão. Bom, e esse aí é apenas um dos crimes registrados contra igrejas, hein, Karime? Em menos de 2 meses, pelo menos 3 templos tiveram prejuízos em menos de 2 meses somente aqui na capital. O repórter Hector Silva tem os detalhes sobre esses furtos. Sexta-feira, 20 de maio, 1h da manhã.
As câmeras de segurança da paróquia São Raimundo Nonato mostram o momento em que uma dupla de criminosos, ainda não identificados, entram na igreja após arrombar um portão de ferro. A dupla pega objetos de valor de dentro dos armários. Segundo o padre da igreja, John Paul, até o sacrário, avaliado em R$8.000, não foi poupado pelos criminosos. O prejuízo da igreja está avaliado em cerca de R$16.000. Os dois ladrões entraram na igreja de São Raimundo Nonato e também no centro pastoral paroquial, que foi arrombada e teve furtados. Primeiro entraram na igreja e que roubaram alguns objetos litúrgicos e chegaram também a levar a mesa do som. E quando entraram no centro pastoral, tiraram também o projetor que estava no centro de reunião e também tentaram arrombar todas as portas do centro pastoral e reviraram todos os armários, cofres e as mesas na igreja e quebraram também os mesmos, não, para ver que tem alguma coisa de valor dentro. E além da profanação no templo de Deus, o mais grave de tudo foi que o sacrário foi arrombado e profanado o Santíssimo Sacramento, a presença real de Jesus sacramentado na Santa Eucaristia. Então isso foi mais triste de tudo, não? Que nós pensamos que ao menos respeitam a igreja e lugar santo de Deus, mas chegaram até fazer essas coisas na igreja que deixou todo o povo do bairro, todos os nossos paroquianos ficarem muito tristes. Este já é o terceiro furto a igrejas em Manaus em menos de 2 meses. Na terça-feira, um homem furtou um ventilador e um botijão de gás de uma igreja universal no bairro São Geraldo. Já no último dia 4 de abril, uma igreja no conjunto Atílio Andreasa, bairro Japim, também foi furtada. Segundo o pastor da igreja, Fábio Braga, o prejuízo chegou a R$25.000 e até hoje ninguém foi preso e nada foi recuperado. Nada mais, tem que comprar tudo novo, a igreja, e assim, isso hoje ainda tá mexendo, né? A polícia ficou responsável por isso, mas a perícia nada faz isso, entendeu? Nada mesmo. E a gente sofreu outra tentativa de roubo, né? Lá tentaram entrar de novo para roubar, graças a Deus que a gente tinha colocado umas câmeras no alarme que disparou. Eu tenho até essa filmagem hoje, toda a filmagem das câmeras. Hector Silva, para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora em Manaus, 6h14. Seguimos falando a respeito do aumento da criminalidade aqui no Amazonas. Vamos conversar com o coronel PM, Walter Cruz, que é especialista em segurança pública. Muito boa noite, coronel. Seja bem-vindo ao 18 Horas. Então, como é que o senhor analisa a situação da segurança aqui no estado depois desses novos casos, esse arrastão em escolas, ataques às igrejas? Boa noite, coronel. Seja bem-vindo. Boa noite, Karime Leão. Boa noite, Carlão. Para mim é um prazer voltar a falar aqui na Mix. Um abraço aos internautas, a todos esses que estão nos ouvindo na rádio nesse momento. Olha, Karime, eu estava vendo, roubaram ontem, né, a igreja. Eu posso falar o nome da igreja aqui? Posso? Sim, claro. Pode falar. Roubaram ontem a Igreja Universal, né, na Constantino Neri, né, a pessoa roubando, né, e há uma semana roubaram, que é uma igreja evangélica, uma semana roubaram a igreja lá no São Raimundo, né? Sim. Inclusive foi filmado. Eu vejo, Karime, que há uma questão aí de sintonia. Está faltando o sistema de segurança pública realmente ouvir a população, ir para o bairro, falar com todos os que participam do sistema de defesa, eu chamo de sistema de defesa social, não é? Que é o sistema que defende a sociedade,
que é a escola, a igreja, o conselho comunitário, o conselho tutelar, a associação comercial, aí vem a polícia civil, ou seja, todos juntos, reunidos, pelo menos uma vez por semana, né, Karime? Uma vez por semana, para ouvir as pessoas e saber o que está acontecendo no bairro. Isso acontecia lá atrás. Eu quero lembrar de uma época que eu fazia isso, lá na Zona Leste, quando eu fui comandante da Zona Leste, onde nós tínhamos o grande padre Mendonça, que era o padre da igreja São José. Quem tiver de São José e me ouvindo vai lembrar, onde nós fazíamos, Karime, toda semana uma reunião dentro da igreja, com todo mundo reunido, conselheiro comunitário, a polícia civil, para nós analisar o que estava acontecendo, conversarmos e tomarmos medidas. Está faltando isso. Além disso, tem um problema, Karine. As delegacias de polícia civil, não sou eu que estou dizendo, tá? É a população que está constatando, estão ficando fechadas no final de semana. E esse é um problema, porque para onde o cidadão vai recorrer? Liga para o 190, tem problema, que é uma outra opção que o cidadão tem para recorrer para poder denunciar os crimes. Está com problema 190, que eu estou sabendo. Aí ele vai na delegacia, está fechada, não é? E aí ele só recorre à PM, que no final é quem ainda está, quem continua a manter, através da escala de serviço, o seu trabalho. E aí fica muito difícil para o cidadão. Ou o sistema de segurança para nesse momento e começa a discutir com todos e o que está havendo, ou senão nós vamos ficar nessa barbárie. Se até as igrejas mais não estão sendo respeitadas, o que mais está faltando? Olha, não seria necessário aí umas medidas emergenciais? Aí não é o momento já de tentar frear aí de uma vez essa criminalidade aí? Olha, Carlão, volto a te dizer, como eu falei para você, essa questão das reuniões comunitárias, né, onde você vai ouvir as pessoas, e as medidas, aí tem que ter vontade, né, vontade política. Essa vontade política é do sistema. Realmente, ao olhar esse problema, e fica parecendo, não é, Carlão, que todos estão acostumados. Nós não podemos ficar acostumados com isso, né? Acostumados com tantos homicídios, acostumados com arrastões, acostumados com roubos em igrejas. Nós temos que realmente nos insurgirmos contra isso. E é muito importante pelo trabalho da Mix que está fazendo agora, a gente está discutindo isso. Nós não podemos nos acostumar com a violência. Achar que, não, isso aqui está rotineiro, não pode. E aí eu vejo, Carlão, como uma medida emergencial, né? A questão de você discutir as polícias com a sociedade, formas de enfrentar. E forma de enfrentar é colocar a polícia na rua, efetivamente, não é? Com certeza. Sem dúvida. Coronel, na sua opinião também, a impunidade, a certeza da impunidade, que não vai ser preso, que nada acontece, também aumenta, facilita para essa criminalidade? Olha, Karime, é uma questão que há muito nós estamos debatendo e discutindo. Você sabe que a Justiça criou uma ferramenta através do Conselho Nacional de Justiça, que é a audiência de custódia, né? E a audiência de custódia, ela foi feita para agilizar a questão das prisões e de analisar a situação daquela pessoa que foi presa, que cometeu delito. Mas acontece que uma certa corrente dentro da justiça acha que você deve avaliar e colocar alguns crimes que estão sendo cometidos como crimes que podem ser avaliados depois, para você não colocar o indivíduo diretamente no encarceramento. E aí libera o indivíduo na audiência de custódia. E o que acontece? Esse indivíduo está sendo liberado, eu já vi isso, às vezes ele é liberado por estupro, liberado por um roubo, porque foi a primeira vez, e ele volta a delinquir. E aí bate naquilo que você está falando, né? A falta de realmente nós implementarmos, infelizmente é o que nós temos hoje, a política do encarceramento, né? De realmente criarmos normas e regras mais duras. Aí isso passa por lei, né? O Congresso aprovar leis mais duras, mais rígidas, que façam com que o indivíduo passe a respeitar realmente aquele encarceramento que ele está tendo. Porque se ele sabe que ele vai ser julgado, isso vai cumprir um sexto da pena, em um ano ele está solto, fica tranquilo, muito tranquilo, né? Agora, tudo isso, Karime, passa por dois problemas que eu vejo são muito graves. A questão da educação, né? Nós temos escolas de melhor qualidade, fazendo o ensino público com melhor qualidade e principalmente com o ensino integral. E a questão do investimento no jovem. No jovem. Está faltando investir no jovem, Carlão e Karime, para que ele não olhe para o tráfico e não veja o tráfico como uma forma de ele ganhar dinheiro. Porque é onde o tráfico movimenta bilhões, né? Então está faltando isso. E eu vejo, mais uma vez, vou dizer, a questão da prioridade. O que é prioridade?
a prioridade é investir no jovem ou investir no asfalto? Isso tem que ver, a gente tem que botar essa prioridade na mesa com a sociedade e a sociedade começar a olhar isso. A prioridade é investir no primeiro emprego do jovem ou investir numa pracinha? É muito complicado isso, mas temos que definir isso e o cidadão tem que começar a discutir isso. Acho que prioritário agora é o jovem, né, meu? Prioridade. Exato. A sociedade tem que falar, né? Lógico. Sim, nós estamos vendo aí os arrastões, os roubos, né? E o jovem não pode mais ficar vendo isso e olhar que, isso é rotineiro, ou então pior. Não, olha aqui, essa pessoa ficou rica roubando ou ficou rica no tráfico e ele achar que aquela ali é a referência dele. E, coronel, aquela questão que eu sempre pergunto aqui, nós, né, estamos sempre questionando isso. Essa ajuda federal para a segurança do Estado, não é, ainda tá, como é que tá isso aí? Olha, Carlão, você sabe que o Ministério da Justiça, ele tem uma secretaria chamada Secretaria Nacional de Segurança Pública, não é? Hoje é um coronel da PM, o coronel Paim, até conheço esse coronel, é uma pessoa que tem trabalhado muito. Agora, veja, ele trabalha com projetos. Você leva projetos para ele e ele de lá libera o recurso, libera investimento em equipamento. Por exemplo, a base Arpão, que é uma base que o Estado recebeu do governo federal para o enfrentamento do tráfico, foi dinheiro do governo federal, não é? Viaturas, equipamento, material, dinheiro do governo federal. Então, está faltando, eu penso que dentro do governo estadual nós criarmos vários projetos e estimularmos esses projetos. Não só projetos para qualificar melhor o policial, como também criar tecnologia para dar apoio para esse policial. Porque é uma coisa bem simples, eu já falei para você aqui, Carlão e Karime, o drone, né? O drone é um equipamento que hoje o Rio de Janeiro já utiliza, Carlão, há mais de 10 anos e nós aqui ainda não temos. Tem uma outra iniciativa de algum capitão que eu conheço nas Cicões, que estão em Manaus, né, que utiliza, mas que é dele, é pessoal, não pode ser isso. Isso tem que fazer parte de uma política estadual de segurança pública, ou seja, investimento em tecnologia, investimento em treinamento, investimento na integração e investimento, Carlão, principalmente, Carlão, na inteligência. Nós não podemos mais ter as facções aí. Você viu agora, né, o confronto que teve lá no Rio de Janeiro, onde um indivíduo que era um dos líderes da facção aqui entrou em confronto com a polícia do Rio de Janeiro e morreu lá. Mas aqui não aconteceu nada com ele, né? Então, há necessidade de se fazer um realinhamento para discutir. Nós não podemos mais ver as igrejas, que eram os locais que a gente via, que a gente achava que eram os locais seguros para a gente estar lá sendo assaltados, né? Coronel, é terrível mesmo. Muitíssimo obrigada pela sua participação, conversando com a gente hoje aqui no 18 Horas. Olha, Karime, eu que te agradeço o Carlão e volto a dizer para vocês, se nós não sentarmos com a sociedade, a polícia sentar com a sociedade e discutir efetivamente o que falta realmente para a gente poder enfrentar o crime, nós vamos continuar vendo aí igrejas sendo assaltadas, arrastões, e nós não podemos nos acostumarmos com isso. Nós temos que reagir. A sociedade civil precisa reagir, precisa falar e precisa cobrar dos seus representantes políticos políticas públicas que façam que a paz volte a reinar no nosso estado. Sem dúvida, muitíssimo obrigada. Boa noite, coronel. Boa noite. Um grande abraço, Karime. Obrigado, Carlão. Tchau. Conversamos com o coronel PM Walter Cruz, que é especialista em segurança pública. 6h24 e você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Mais um capítulo sobre a crise na segurança pública do Estado. Agora, agentes da Polícia Civil cobram de Wilson Lima o pagamento de direitos trabalhistas. Carlão, hoje investigadores e escrivães da Polícia Civil foram para as ruas cobrar do governador Wilson Lima o pagamento da última parcela do escalonamento da categoria e o destrave nas promoções dos servidores. E quem acompanhou tudo traz pra gente agora é o repórter Hector Silva. Com o objetivo de pressionar o governador Wilson Lima a pagar a última parcela do escalonamento de profissionais da Polícia Civil e para que o chefe do Executivo destrave as promoções de alguns servidores, investigadores e escrivães foram às ruas nesta quarta-feira. De acordo com o investigador James Figueiredo, um dos organizadores da carreata, a categoria está insatisfeita com o governador Wilson Lima. Que nós estamos há 8 anos sem ter promovido. O governo promoveu só os delegados.
Os escrivães investigadores estão aí, os que entraram em 2011 continuam na 4ª classe, tem colega com 30 anos de polícia continua na 1ª classe, e tem uma decisão judicial, está com força de justiça, e o governo não quer cumprir. Esse é um dos pontos. Segundo ponto, pagamento da última parcela do escalonamento, um acordo que a gente fez lá atrás, pagamento da nossa perda salarial em 5 anos. Esse é o último ano. O governo tem dinheiro, está na LDO, na lei orçamentária do município, e ele não quer pagar, entendeu? Está se transformando numa coisa pessoal, quanto a base da polícia, que a escrivão investigador representa 1.650 servidores, e ele não está respeitando esses servidores. Nós estamos exigindo respeito, nós queremos que ele cumpra a lei. James Figueiredo acusou o governador de tratar os investigadores e escrivães com indiferença. Ele lembrou da promessa do atual chefe do executivo feito na campanha eleitoral em 2018 sobre cumprir o pagamento do escalonamento. Disse que ia pagar, foi em campanha na sede do nosso sindicato. Eu tenho um vídeo gravado com as palavras dele que ia pagar a última parcela do escalonamento, que ia destravar as promoções, e não cumpriu. E não quer cumprir porque tem até decisão judicial. Entendi. E é só com a gente, porque com os delegados, os delegados que entraram em 2011 já são 2ª, já são 1ª classe. Os delegados agora ele deu a data base, pagou a data base esse mês passado para os delegados. Agora pra gente essa dificuldade, entendeu? E nós que carregamos essa instituição. Sem investigador e escrivão, a polícia não anda, entendeu? Nós somos a base da instituição. E o governo não está valorizando isso. Hector Silva para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora 6h27 aqui em Manaus. Vamos para Brasília conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, boa noite. Então, já vamos começar de sola falando sobre eleições 2022. Saiu nova pesquisa de intenções de voto que aponta Lula com 40%, Bolsonaro logo depois com 32%. Cadu, conta pra gente mais sobre o resultado desta pesquisa. Boa noite. De sola, Karine. Boa noite. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 Horas. Pois é, saiu hoje uma pesquisa da Real Time Big Data que aponta, como você disse, Lula com 40%, Bolsonaro com 32% no cenário de primeiro turno. Esse é o resultado da pesquisa estimulada. Já o resultado da pesquisa espontânea, que é aquela mais autêntica, em que o eleitor fala de pronto em quem irá votar nessas eleições, está chamando a atenção e vai na contramão das outras pesquisas que a gente vem divulgando aqui. Ela aponta Lula com 26% e Bolsonaro com 28%. Ou seja, Karine, nessa pesquisa, Bolsonaro lidera com 2 pontos percentuais, mas o resultado técnico é de empate. De qualquer forma, isso seria uma virada de mesa do presidente da República na disputa eleitoral. Seria a primeira pesquisa mostrando a liderança de Jair Bolsonaro. A pesquisa mantém Ciro Gomes em terceiro lugar, com 8% dos votos, na pesquisa estimulada, e Simone Tebet com 2%. Falando em Simone Tebet, Karine e Carlão, agora falando do cenário eleitoral, né? A senadora de Mato Grosso do Sul fez hoje uma coletiva de imprensa já falando como pré-candidata da terceira via da direita, ou como ela chama, do centro democrático. Ela fez um discurso ressaltando a unidade entre os partidos do PSDB, Cidadania e MDB e afirmou, Karine, que ela vai ser a adulta da sala, abre aspas aí, né? Se referindo de forma irônica a postura infantil, como ela disse, do ex-presidente Lula e do presidente Bolsonaro, que vem se digladiando, né, e polarizando o cenário eleitoral. Importante ressaltar, Karine e Carlão, a gente volta a dizer aqui, Simone Tebet está em fase de test drive, porque a pré-candidatura dela não é unanimidade no MDB, embora o partido tenha autorizado. E o PSDB está avaliando a performance dela. Caso não tenha um desempenho melhor que João Dória, é possível que o partido saia desse grupo e parta para uma aliança com Lula ou com Bolsonaro. Enquanto isso, o PSDB, enquanto pensa nessa questão, já vai preparando o vice na chapa, que provavelmente vai ser o senador Tasso Gereissati, do estado do Ceará.
Hoje ele deu uma entrevista para a Veja dizendo que não será. Mas enfim, como a gente sempre diz, né? A cada 20 minutos tudo vai mudando. Agora falando do núcleo da esquerda, Karime, o ex-presidente Lula, depois de formar essa semana a coordenação de campanha, agora ele parte para se aproximar dos movimentos sociais de esquerda, como o MST, Movimento Sem Terra, e o MSP, o Movimento Social Popular. Ele agendou para depois de amanhã, sexta-feira, uma reunião com as lideranças desses grupos de movimentos sociais em São Paulo. O objetivo é fazer um alinhamento de pautas, definir o que esses grupos querem e tentar fazer um alinhamento nessa pré-campanha e definir, se possível, o apoio à pré-candidatura de Lula, que provavelmente isso vai acontecer, né? E finalizando esse loop, Karime, fechando com ele, né, o Sérgio Moro, anunciando hoje à tarde que vai ser candidato a senador pelo estado de São Paulo, pelo partido União Brasil. Ele que agora é réu de uma ação civil pública movida por parlamentares petistas, a qual pede indenização por danos causados pela Operação Lava Jato. Só deu pro dele, né? Karime, Carlão. Ricardo, vamos atualizar a situação do deputado Marcelo Ramos. Como é que ele está agora no cenário político, já, né, que ele não é mais o presidente, o vice, né, presidente da Câmara. E como é que ele está agora? Qual é a posição dele no cenário? Tá legal? Ele tá bem posicionado? Nem um pouco, Carlão. Acabou o amor, na verdade. Ontem à noite, o deputado Marcelo Ramos esperou o presidente Arthur Lira assumir a sessão para fazer um discurso sobre a saída dele da vice-presidência da Câmara. Recapitulando que Marcelo foi destituído do cargo por ordem do presidente Arthur Lira, que obedeceu a um pedido do presidente Jair Bolsonaro. Naquela live de quinta-feira, ele disse que ia pedir para o Arthur Lira tirá-lo da vice-presidência da Câmara, né? E o Arthur Lira foi lá, obedeceu e tirou mesmo, usou o regimento interno para prevalecer a ordem do presidente. Pois bem, Marcelo subiu à tribuna, fez um discurso dizendo que entre ficar no cargo de vice-presidente e defender a Zona Franca de Manaus, ele decide ficar com o povo do Amazonas. Depois ele mandou um recado direto para o Arthur Lira, dizendo que apesar de tudo, ele segue sendo seu aliado e que o assunto está encerrado para ele. Vamos ouvir o que ele disse. Presidente Arthur Lira, o senhor não ganha um inimigo, nem mesmo um adversário. Seguirei respeitando a vontade da maioria dos colegas que o legitima como presidente da casa. O senhor sempre teve na mesa alguém disposto a ajudar o Brasil. E o senhor seguirá tendo, aqui embaixo no plenário, de onde nunca saí, um deputado para ajudar o Brasil, mas um deputado independente e que não se dobra aos caprichos de ninguém. Você está ouvindo 18 horas. Um recado reto e direto do deputado federal Marcelo Ramos para Arthur Lira. Cadu. Karime, ele disse isso, para começar, né, o tom é de mágoa. Tá bem magoado aí o deputado Marcelo Ramos, apesar de ter dito que o assunto se encerra ali, que não vai recorrer, mas enfim. Ele disse isso, Karime, porque realmente Marcelo Ramos sempre se dobrou ao presidente Arthur Lira numa relação meio de que fidelidade, né? Marcelo vinha conseguindo ser aliado de Arthur Lira e, ao mesmo tempo, oposição ao presidente Bolsonaro em algumas pautas, como a Zona Franca de Manaus. Agora, claro que essa história não ia acabar bem, né? A gota d'água foi a Zona Franca de Manaus, porque ele usou o cargo de vice-presidente da Câmara, obviamente, para defender o nosso modelo econômico, e isso despertou um pouco a ira do presidente Jair Bolsonaro e também do presidente Arthur Lira, né? Porque ele usou essa estrutura da vice-presidência da casa para fazer um movimento em nome do polo industrial de Manaus. Claro que a Zona Franca agora é uma pauta política do presidente Jair Bolsonaro e ele virou alvo, obviamente. Agora vamos ao outro lado, né? O Arthur Lira respondeu à fala de Marcelo Ramos sem rodeios, mostrando toda a austeridade de presidente, fazendo o discurso usando Marcelo Ramos como exemplo para os demais. Vamos ouvir o que ele disse direto, na cara de Marcelo Ramos. Em respeito a todos os senhores e senhoras, não reagirei a nenhum tipo de qualquer deputado dessa casa de lacrações palanqueiras e de celeumas de redes sociais. Seguirei em frente, sempre trabalhando pelo bem
bem do nosso regimento. Nós sabemos o que representa o regimento desta casa. Não há de se fazer refutações a ingerências de qualquer outro poder nesta casa. Não existem superdeputados nesta casa e não existem superdeputados que representem os seus estados nesta casa e não houve sequer nenhuma ingerência de nenhum outro poder neste. Respeitamos, recorremos, pedindo reconsideração à Justiça Eleitoral, pasmem, de um membro da mesa provocando para impedir que o regimento desta casa fosse cumprido. Pacientemente esperei um mês, sem dar uma entrevista para um jornal, uma fala para qualquer deputado, nenhum tipo de declaração respeitosa e silente com o nosso regimento e com a nossa casa. Agora, enquanto o presidente for, tendo respeito da maioria dos nossos membros, o regimento desta casa não fará diferença entre A, B, C, D e Z, deputada Joyce Hasselmann. Você está ouvindo 18 horas. E a gente acompanhou agora a resposta de Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, né? Falando a resposta para o deputado Marcelo Ramos, que ele definiu como lacração, não é, Cadu? É verdade, como eu disse, né? Acabou o amor, mandou recado direto para o Marcelo Ramos, que realmente ele tem uma atividade bem forte aí nas redes sociais. Cada fala do Marcelo Ramos é um post ali que ele transforma nas redes sociais, e Arthur Lira não liga muito para isso, né? Ele é muito pragmático nesse sentido. Então, realmente, os dois viraram antagônicos. Karime, hoje teve eleição para o cargo de vice-presidente da Câmara e quem vai substituir Marcelo Ramos é o deputado Lincoln Portela. Como a gente falou ontem aqui no 18 horas, Lincoln Portela é do PL, do estado de Minas Gerais, faz parte do núcleo evangélico e também da base bolsonarista raiz. Não é um parlamentar que tem um perfil técnico, a exemplo de Marcelo Ramos, mas ele tem bastante experiência no parlamento, ele está, é o terceiro ou quarto mandato dele e tem um grande poder de diálogo entre os demais parlamentares. Ele sabe navegar bem entre os demais setores, entre a oposição e a situação, entre os grupos ali da Câmara dos Deputados. Karime, Carlão. Agora, Cadu, para finalizar, a gente já falou aqui do 18 horas sobre a proposta que vai tornar ou voltar a tornar gratuito o despacho de bagagens aéreas. Como é que está essa questão? A gente já pode viajar sem pagar para despachar a bagagem, Cadu? Conta pra gente. Quero ir agora, quero ir sem pagar. Agora não. Não vai dar ainda. Né? Não vai, só na próxima então. Nesse vai e volta do projeto de lei que restabelece o despacho gratuito da bagagem em voos nacionais e internacionais, Karime, Carlão, ontem a Câmara aprovou o texto, que agora segue para a sanção presidencial. Ou seja, o Congresso Nacional bateu o martelo ali dizendo que é válido, a gratuidade vale. Agora vai para as mãos do presidente Jair Bolsonaro. E como a gente sabe, começa uma nova batalha. Na Câmara, então, prevaleceu o acordo entre os parlamentares de restabelecer essa gratuidade, já que as empresas aéreas nunca cumpriram com o acordo de reduzir o preço das passagens. Quando o Congresso Nacional aprovou em 2017 essa cobrança pelo despacho da bagagem, né, a promessa era de reduzir o preço, o que nunca foi feito. As empresas alegaram o efeito da inflação e a passagem subiu cada vez mais. E hoje está custando o dobro ou triplo, né, Karine? Pois é. E na presidência da República, as empresas aéreas já estão em contato com o presidente Jair Bolsonaro, pedindo para que ele vete integralmente o texto. E o lobby já está bastante forte em cima do presidente, viu? Vamos aguardar e ver se ele vai atender as empresas ou a vontade dos usuários do transporte aéreo. Falando em Câmara, Karime e Carlão, os deputados estão apreciando nesse momento um assunto importante, viu? Um projeto de lei que fixa em 17% a alíquota do ICMS sobre a conta de luz, combustíveis, telecomunicações e transporte coletivo. Essa proposta é um duro golpe nos estados que estão prevendo uma perda de 83 bilhões de reais em arrecadação. Importante ressaltar, o ICMS é o imposto mais importante dos estados que ajuda a custear
os setores essenciais como saúde, educação, segurança, enfim. Na verdade, o governo está tentando reduzir tributos para diminuir o preço dos combustíveis, evitar o reajuste da conta de luz e impedir um reajuste da tarifa do transporte público, viu? E em contrapartida a essa perda de arrecadação, o governo federal promete fazer compensações, liquidando dívidas dos estados com a União, o que é muito pouco, viu? O problema é que o projeto não tem o aval dos governadores, que entendem que se trata de mais um golpe, mais um ataque do presidente Jair Bolsonaro e que agora prometem judicializar o caso. Essa pauta, Carlão e Karime, está em votação nesse momento. Há muita divergência entre os parlamentares e a gente segue acompanhando. Volto com vocês, Karime e Carlão. Obrigada, Cadu. Obrigada pelas informações. Boa noite, bom trabalho. Tchau, tchau. Um abraço, gente. Valeu, até amanhã. Valeu, até amanhã. 6h40, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Daqui a pouquinho, no 18 horas, você confere, hein? Polícia Civil do Amazonas cobra do governador Wilson Lima o pagamento de direitos trabalhistas. É o nosso assunto em instantes, daqui a pouquinho. 18 horas. Agora, quando são 6h40, vamos saber aí qual é o tempo, né? Pra hoje, à noite, também a madrugada de quinta-feira. Tempo e temperatura, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações de Climatempo, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima não deve passar dos 33 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 44% e 91%. Mix. Agora em Manaus, 6h41. Vamos conversar com a repórter Artemisa Gadelha. Vamos falar sobre os bastidores da política local. Muito boa noite, Artemisa. Então, o presidente Bolsonaro chega este sábado aqui a Manaus, né? Está prevista essa viagem. E além da marcha para Jesus, como é que está a agenda dele aqui em Manaus, Artemisa? E como tem repercutido a vinda dele aqui nesse momento de embate com a Zona Franca? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que acompanham o programa 18 horas. Bom, o presidente Jair Bolsonaro, né, do Partido Liberal, chega num momento bem delicado aqui na capital amazonense, principalmente por causa dos ataques à Zona Franca de Manaus. O presidente, como nós sabemos, né, vamos relembrar um pouquinho, zerou a alíquota do IPI, né, dos concentrados de bebidas, além também dos 35% para os produtos que são fabricados aqui. E isso fere a competitividade do polo industrial em relação ao país. Bom, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, Supremo Tribunal Federal, derrubou o decreto do presidente. E aí, Bolsonaro recorreu contra a Zona Franca de Manaus e ainda afirmou que a Zona Franca não é paraíso fiscal soberano. Então, começaram aí mais polêmicas referentes a esse assunto. Bom, nos bastidores se comenta, Karime, Carlão e ouvintes, essa perda significativa de apoio ao presidente Bolsonaro em relação, por causa aí do assunto da Zona Franca de Manaus. E já vemos aí uma queda justamente nas pesquisas de opinião, de votos, para a eleição deste ano. E Lula vem crescendo, então, no estado do Amazonas, como em outras regiões também do país. Mas o presidente, a vinda dele é referente à Marcha para Jesus, o evento que ocorre neste sábado, dia 28 de maio. A chegada dele está prevista aí para as 10 da manhã. Eu conversei com o Coronel Menezes, que também é do mesmo partido do presidente Jair Bolsonaro, ele que é pré-candidato ao Senado e fiel escudeiro, de Bolsonaro. Vamos ouvir então o Coronel Menezes? O ponto principal, claro, será a Marcha para Jesus, que terá concentração às 15 horas lá na Praça da Saudade, com deslocamento pela rua Ferreira Pena, Constantino Neri, até o Sambódromo, onde haverá um momento especial. E após o encerramento lá dessa participação do presidente, ele retornará para Brasília. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então o Coronel Menezes, ele que é pré-candidato ao Senado. Olha, apesar aí do evento religioso
né, milhares de evangélicos devem estar neste evento, Bolsonaro tem cumprido, viu, uma agenda, inclusive, em várias igrejas, né, do país. Esses compromissos têm a ver, né, justamente com a eleição deste ano. E ele tem um eleitorado muito grande, né, nas igrejas evangélicas. Bom, Bolsonaro cumpre ainda também entrevistas à imprensa na manhã de sábado. Deve se reunir também com a base aliada, a base política aqui em Manaus. Como eu disse, ele vem perdendo aí apoio do eleitorado, então precisa nesse momento se movimentar politicamente também aqui no Amazonas. Essa tarde eu conversei com o deputado federal José Ricardo, do Partido dos Trabalhadores. Ele disse que Bolsonaro não é bem-vindo aqui na capital amazonense. Vamos ouvir então o deputado federal? É o responsável pelo aumento da fome no estado do Amazonas e, portanto, ele não é bem-vindo. Eu estou admirado, né, como ainda tem gente para recebê-lo. E é muita cara de pau dele, né? No dia desse, ele assinou os decretos para destruir a economia do Amazonas, para desempregar, para deixar a universidade sem recursos, né, para aumentar a pobreza na cidade. E agora ele vem participar de um evento religioso, vai rezar, ele vem para pedir perdão. Não adianta só isso. Ele tem que fazer o papel de presidente, cuidar do Brasil, cuidar do Amazonas, não querer destruir Manaus e o Amazonas. Você está ouvindo 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes, bom, deputado federal José Ricardo, né, do Partido dos Trabalhadores, enfim, é oposição, né, não poderia ter outra postura. Mas não é só a oposição, não, que está tendo a sua opinião sobre o presidente Jair Bolsonaro. Para o deputado Serafim Correia, do PSB, será uma ótima oportunidade, inclusive, para o presidente refletir sobre os atos dele contra a Zona Franca de Manaus. Vamos ouvi-lo agora. Eu avalio que é uma ótima oportunidade para que Jesus ilumine o presidente que vem para a marcha para Jesus, a ele rever todos os atos danosos que ele tem praticado contra a Zona Franca de Manaus. Acho que será um momento apoteótico ele dizer em pleno sambódromo que ele está modificando tudo por uma inspiração divina que veio do céu. Essa é a minha avaliação. Você está ouvindo 18 horas. Acompanhamos então a avaliação do deputado estadual Serafim Correia. Bom, nós vemos aí políticos, né, sociedade, pessoas que inclusive apoiaram o presidente Jair Bolsonaro, torciam inclusive para que esse governo desse certo, mas parece que agora a situação é diferente. Muita gente, né, já abandonou o barco, até porque, né, Bolsonaro colocou em xeque-mate a sobrevivência, né, da Zona Franca de Manaus. E aí fica a pergunta, como é que ele vai ser recebido, né, aqui em Manaus? Será que teremos aí momentos tensos? Bom, já para o presidente do CIEAM, Centro da Indústria do Amazonas, o Wilson Périco, ele que comentou o assunto, né, mas ele comentou de uma forma bem mais amena. Vamos saber a avaliação, então, do presidente do CIEAM, Wilson Périco? É uma oportunidade, sim, de conversar com o presidente da República e expor, se tivermos oportunidade, expor a ele o entendimento dos equívocos da aplicação desse decreto e por que é dessa movimentação jurídica, qual é o propósito, que foge de qualquer viés político eleitoreiro. Essa medida tem sim por objetivo corrigir os desvios desse decreto de forma a atender verdadeiramente o fortalecimento da atividade da indústria no Brasil todo e preservar os empregos aqui. Você está ouvindo 18 horas. Bom, ouvimos então o presidente do CIEAM, o Wilson Périco. Por fim, eu ainda conversei com o senador Omar Aziz, do PSD. Nós sabemos que Omar, né, apoia o ex-presidente Lula, né, para a eleição deste ano, para presidente da República, e Lula também já foi a público, inclusive, e diz que vai apoiar Omar para a reeleição, então, ao Senado.
Só que Bolsonaro e Omar já tiveram um impasse justamente quando o senador Omar Aziz foi presidente da CPI da Saúde, né? Período da pandemia, enfim, da Covid-19. Bolsonaro se sentiu bastante incomodado neste período, queria até relembrar aqui, que ele fez uma live e nessa live ele ameaçou a Zona Franca de Manaus. Ele disse, né? Falou ali, Omar, o que será da Zona Franca de Manaus? Omar Aziz, Eduardo Braga, Exatamente. Pensa aí, o que seria do Amazonas sem a Zona Franca de Manaus. Num tom de ameaça, enfim, né? Verdade. Os dois trocaram farpas na internet, na imprensa. Só que dessa vez, hoje conversando com o senador Omar, ele se conteve, viu? Disse que o presidente vai participar de um evento religioso, que é muito cedo para falar do assunto e que ele vai estar no interior do Amazonas. Foi bem cauteloso mesmo, né? E aí a gente pensa, por quê? É um momento político, né? Eles estão num campo minado, então todo cuidado é pouco. Mas não é só isso não, viu? Karime, Carlão e ouvintes, mostra ainda a força de Bolsonaro no estado do Amazonas. Karime, Carlão. Okay. Artemisa, obrigada pelas informações. Boa noite, bom trabalho. Ótimo trabalho também. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 6h50, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. O governador Wilson Lima sancionou lei que desobriga postos de combustível a informar os preços para o PROCON, ou seja, revogou a lei que obrigava os postos a informar o valor cobrado pelo litro da gasolina, do etanol e do diesel no momento em que os preços sofressem alteração, Karime. Pois é, Carlão, a proposta foi do deputado adjunto Afonso, do mesmo partido do governador União Brasil. A lei revogada também autorizava, na época, os fiscais do PROCON a verificar nos postos sobre a adequação entre os preços informados e os cobrados para o consumidor. Para falar mais sobre o assunto, vamos conversar agora com o vereador Rodrigo Guedes, que é especialista em defesa do consumidor. Muito boa noite, vereador. Seja bem-vindo aqui ao 18 horas. Então, qual a sua análise a respeito dessa nova lei e da revogação da lei antiga? Olha só, a lei anterior e todas essas leis que a Câmara Municipal ou a própria Assembleia Legislativa produzem, que são leis, muitas delas, eu sei porque eu estou lá na Câmara Municipal de Manaus, sim, muitas delas sem praticamente nenhuma utilidade no dia a dia da população, sem que traga alguma coisa de positivo mesmo para a população. Essa lei que existia e foi revogada era boa, porque ela era uma lei que ajudava a combater a prática do cartel. A partir do momento em que os postos fossem obrigados a informar em tempo real o órgão de defesa do consumidor, a gente conseguiria, através do órgão de defesa do consumidor, identificar o movimento dos postos, saber quem seria o primeiro a reajustar, saber quem estaria reajustando simultaneamente, se é na mesma madrugada, se é no mesmo dia, na mesma semana, os centavos. Enfim, a gente conseguiria entender esse movimento de uma forma mais descrita, mais transparente. E o órgão poderia combater essa prática de cartel com maior efetividade do que ficar indo de posto em posto, como eles ainda fazem, infelizmente, verificando preços, aquela pesquisa de posto em posto. Então, a lei foi proposta por um dono de posto, essa nova lei, revogando a lei anterior, que era uma lei boa, ou seja, ele está legislando em favor da classe que ele ali representa, o deputado adjunto Afonso. Qual vai ser o prejuízo aí real para o consumidor final aí com essa nova lei aí? Já tem uma ideia disso? Já tem esses cálculos? O maior prejuízo não é exatamente no preço, sim, mas a gente perde uma possibilidade de combater o cartel. Sim. E de fiscalização, não é? De fiscalizar. Porque com a lei anterior a gente conseguiria entender todo esse movimento do mercado de postos em tempo real, a partir do momento que eles fossem obrigados a informar em tempo real que eles estão alterando. A gente conseguiria ver quem é o cabeça do movimento, quem segue em tempo real, na toda a questão desse movimento de subida, na maioria das vezes, quase a totalidade das vezes, subida ou alguma descida dos preços, Então a gente perde a oportunidade de fiscalizar, de combater o cartel.
porque ali ficaria muito transparente para o PROCON acompanhar o movimento dos preços nos postos, a partir do momento em que eles deveriam informar em tempo real como estariam praticando os preços. Quando eu vi, particularmente, que essa primeira lei tinha sido aprovada e estava valendo, eu falei, pô, tá aí, agora fizeram uma lei boa, agora uma lei importante para que o PROCON pudesse acompanhar. Agora, com essa revogação, simplesmente não vai mais ter esse instrumento. Pois é, vereador. E para finalizar, o que pode ser feito na justiça, digamos assim? Tem alguma ação que pode ser feita para revogar essa medida, para reverter? Eu não vejo nenhuma possibilidade jurídica, porque o que a gente precisa compreender, inclusive toda a sociedade, é que ali no parlamento, na maioria das vezes, estão se fazendo as leis, né? Estão se fazendo as leis, ou seja, com raras exceções de algumas leis que de fato são inconstitucionais, ali estão construindo as leis. E aí o problema é um pouco maior, é de quem se coloca no parlamento, de quem a população está colocando no parlamento. Porque a partir do momento em que vira lei, tem que ser cumprida. Certo. Nem toda lei é inconstitucional. Muitas delas são ruins, são péssimas para a população, são imorais, mas estão dentro da possibilidade do legislador. Ok. Tá bom, então, muitíssimo obrigada pela sua participação, explicando essas questões aqui pra gente no 18 horas. Boa noite. Muito obrigado, boa noite a todos. Boa noite. Conversamos com o vereador Rodrigo Guedes, especialista em defesa do consumidor. 6h55 e você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Transporte público é um dos maiores problemas da nossa cidade. Além da falta de segurança, as péssimas condições dos ônibus geram muita reclamação entre os usuários, Karine. Exato, Carlão. E para tentar melhorar aí a situação, a Prefeitura de Manaus anunciou a compra de 100 novos ônibus, sendo que 12 elétricos, tá? E a previsão da chegada dos novos coletivos é ainda para este ano. E a repórter Nathalie Moraes dá os detalhes pra gente. A assinatura é o primeiro passo para a aquisição dos 12 primeiros ônibus 100% elétricos e com zero poluentes que serão introduzidos à frota convencional em circulação aqui em Manaus. A parceria entre vários órgãos faz parte do pacote que contempla os investimentos na mobilidade urbana aqui da capital. Os ônibus vão integrar a frota do sistema de transporte urbano de Manaus. 10 serão do modelo Padron, que possui 14 metros e tem capacidade até para 95 passageiros. Os outros 2 serão articulados e medem 22 metros e 50 centímetros e têm capacidade para 170 passageiros. De acordo com o prefeito de Manaus, Davi Almeida, além dos ônibus elétricos, há previsão da chegada de novos ônibus para reforçar a frota do transporte coletivo. Além desses ônibus elétricos que estamos chegando agora aqui, finalizando esse convênio, nós estamos com ônibus chegando na cidade de Manaus, mais 82 ônibus. Acredito que serão 100 ônibus até o final do mês de agosto, juntamente com os ônibus elétricos. Ônibus com ar-condicionado, direção hidráulica, suspensão pneumática, dando conforto à população, qualidade de vida e melhoria de trabalho aos rodoviários, aos motoristas, aos cobradores. Da mesma forma, os amarelinhos, os executivos alternativos, ônibus novos com ar-condicionados, todos eles nós vamos implementar ainda esse ano. A previsão de chegada dos novos coletivos é de 90 dias após a finalização do processo de licitação, com previsão para encerrar no final do primeiro semestre deste ano. Os carros elétricos podem armazenar eletricidade a bordo ou podem ser alimentados de forma externa. Os que armazenam eletricidade são principalmente os ônibus elétricos e bateria, nos quais o motor elétrico obtém a partir de uma bateria de bordo. Os carros modelo elétrico não emitem nenhum tipo de gás ou fumaça, portanto, é um transporte sustentável. Além disso, é mais silencioso do que os ônibus a combustão. O convênio foi formalizado entre a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana e tem um valor de R$ 35,4 milhões. Os ônibus elétricos serão inseridos no transporte
transporte público coletivo de Manaus e analisados em um estudo científico. A ideia é estabelecer parâmetros e comparativos e traçar paralelos entre os custos e benefícios ambientais. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Com a grande manifestação de hoje dos policiais civis contra o governador Wilson Lima, a crise na segurança pública do Amazonas voltou à tona. A manifestação é consequência de uma proposta do governador para parcelar o escalonamento previsto em lei desde 2018. Na última terça-feira, cerca de 500 policiais civis participaram de uma assembleia na sede do sindicato da categoria. Decidiram que o tema é irrenunciável, como diz nota no site do sindicato. Portanto, não aceitaram o parcelamento. Outro tema que causa muita revolta nos investigadores e escrivães é a não publicação da promoção do ano de 2014, mesmo havendo decisão judicial que garante a ascensão funcional. Eles também defendem que a reposição inflacionária dos demais cargos seja respeitada e paga pelo atual governo. Por esses motivos, os policiais decidiram se manifestar de forma dura e exigir respeito do governador do estado. 18 horas. 7 em ponto, Karime, finalizando mais uma edição do 18 horas. Boa noite. Boa noite, obrigada pela companhia. Até amanhã, um beijo. Até amanhã, continue bem, continue em 100,7. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.